Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero iniciar com vocês mais uma aula nossa aqui no nosso local de encontro, né? Que está sendo aqui através desses vídeos, né? E hoje eu vou iniciar uma aula nova com vocês. Nós vamos falar das funções oxigenadas, né? Dentro dessa parte, dessa unidade aqui, que é o capítulo 4. Nós vamos estudar a parte álcools e enóis, fenóis, éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres, beleza? Me acompanhe aí na página 78, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características, né, que você pode observar, né? Vocês já observaram aí, pessoal, que alguns animais eles sentem determinados cheiros, né? E eles têm um faro aguçados, né? Geralmente a gente observa esse faro aguçado, né, nos cães, né? Especialmente aqueles que caçam, né? Que eles estão ali na sua cadeia alimentar e se alimentam de outros animais, né? Um exemplo aí, por exemplo, é os animais de caça, né? Tipo topeiras, os tubarões, entre outros animais aí cujo olfato ele é bem desenvolvido, né? E aí, pessoal, que outros animais poderiam entrar nessa lista, em sua opinião, né? Que pode utilizar o faro apurado como uma importante sobrevivência, né? Na verdade, pessoal, o que a gente pode observar em questão de cheiro aguçado, né? Por exemplo, quando os animais, por exemplo, o cão, né? O cachorro, né? Ele geralmente ele te cheira, ele te conhece pelo seu cheiro, né? Por que que isso acontece? Porque cada ser humano ele vai ter um cheiro característico, né? E isso vai ser proveniente de um conjunto de centenas de compostos químicos que são eliminados aí pelos nossos poros, né, que é através da pele. Poros que estão encontrados na pele. Isso aí, esse tipo de substâncias que são eliminadas, né, através dos poros, elas podem variar de acordo com o nosso metabolismo. E além disso, muitas dessas substâncias elas podem ser modificadas por bactérias, formando aí moléculas desagradáveis. Uma das características classificadas são como os ácidos carboxílicos, né? O exemplos de cheiros desagradáveis, por exemplo, pode ser nas axilas, né? Através da liberação de diversas hidroxilas que vêm bactérias ali e se alimentam e jogam ali. Aí você consegue sentir um cheiro desagradável. É um exemplo, pessoal. Os ácidos carboxílicos, eles também vão ter cadeias carbônicas curtas, né? Elas vão conter de 1 a 4 átomos de carbono e vão apresentar um odor forte e irritante, conforme o número de carbonos, né? Ou seja, quanto maior o número de carbonos, mais forte vai ser ali aquele odor. O aroma, o aroma piora consideravelmente, né, com o aumento da cadeia carbônica. Mas, assim, cadeias com mais de 10 carbonos são assim, vamos dizer assim, pessoal, só para corrigir o que eu falei com vocês, conforme o número de carbonos vai aumentar ou aumenta, o aroma piora consideravelmente. Mas, entretanto, existe cadeias, né, com mais de 10 carbonos que são inodoras, pois os compostos eles vão ser poucos voláteis, né? Os ácidos carboxílicos, pessoais, de cadeias carbônicas curtas, né, que vão conter de 1 a 4 carbonos, eles vão apresentar aí um cheiro muito forte que chega a ser irritante. Igual eu já falei para vocês, conforme o número de átomos de carbono aumenta e o aroma aumenta, o aroma piora consideravelmente. Entretanto, cadeias com mais de 10 átomos de carbono, elas vão ser o quê? Inodoras, pois os seus compostos vão ser pouco voláteis. Só para ficar mais claro. Pessoal, apesar da composição do nosso suor se modificar de acordo com a nossa alimentação, dependendo do nosso tipo de alimentação,
o nosso suor ele sai com um tipo de cheiro, outro tipo de cheiro, né? Uma determinada quantidade de cheiro, ou com mais forte ou menos fraco, ou mais fraco, né? Por exemplo, o consumo de álcool, ou, perdão, o consumo diário, né? O álcool, né? Por exemplo, né? Ele vai modificar aí o jeito que nós vamos suar, né? O cheiro do nosso suor. Por exemplo, os cães, eles têm a capacidade de reconhecer essa combinação de ácidos carboxílicos, né? No suor da pessoa, ou no suor da pessoa, e aí ele vai conseguir identificar, né, aquela determinada pessoa, o seu dono, né, através do seu cheiro, né, por causa da combinação de ácidos carboxílicos no suor, né, porque cada um vai ter um cheiro característico, né. E aí, em meio a outras substâncias, né, que estão ali presentes sendo eliminadas, além dos ácidos carboxílicos. Aqui eu tenho aqui exemplos de ácidos carboxílicos, né? Aqui fala o seguinte, ó, as cabras, assim como os humanos, também exalam cheiros característicos. Os delas são devidos a ácidos capróicos, caprílico e cáprico, representados da esquerda para a direita. Olha aí. Na verdade, as cabras ela têm um cheiro bem forte, né? Bem característico. E aí você consegue observar ó, o ácido capróico, ácido caprílico e o ácido cáprico, né? Que é que vai dar a principal característica do cheiro delas ali. Só neste capítulo nós vamos conhecer as principais funções oxigenadas e a primeira que nós iremos abordar será a função enol e álcool, né? Na verdade, são os álcools e os enóis, né? Os álcools, pessoal, o álcool, né? Primeiro vamos falar um pouquinho do álcool, né? O que que seria o álcool? O álcool ele é muito utilizado aí para abastecer os carros através do etanol, que é muito conhecido, aonde o motorista adquire uma mistura em substâncias predominante em etanol, que é o álcool no Brasil, né? Ele é obtido principalmente aí da cana-de-açúcar, aonde se trata aí de uma substância muito inflamável. O que é inflamável? Explode com facilidade, né? O manuseio é através de comercialização. Na verdade, por ele ser inflamável, ele vai ser utilizado o manuseio dele através da comercialização. E isso requer, pessoal, procedimentos de segurança, né? Claro, professor, há outros tipos de álcool? Claro, filhotes, há outros tipos de álcool. Também eles estão presentes aí em certos produtos no cotidiano. Por exemplo, em bolos, panetones industrializados, nos quais a glicerina é usada como umectante. No corpo humano tem álcool? Tem. O tipo de álcool que tem no corpo humano é o colesterol. É importante a gente falar do colesterol, pessoal. O que é o colesterol? O colesterol é um tipo de álcool. Dá-se o nome colesterol à estrutura formada por um esteroide, grupo de 17 átomos de carbono disposto em 4 anéis e um grupo hidroxila ligados a um anel. A fórmula, vamos ver a fórmula estrutural abaixo aqui, ó. Aqui tem a fórmula estrutural. Ele fala o seguinte, que nessa fórmula estrutural a gente tem 17 átomos de carbono dispostos nos anéis. Depois vocês dão uma conferida aí no livro de vocês, os átomos de carbonos dispostos aqui, né? Beleza? E aí, pessoal, voltando aqui, ó, a sua obtenção mais acentuada acontece no fígado ou no intestino, a partir de alimentos ricos em colesterol, como ovos e o toicinho. O colesterol ele é essencial para as membranas celulares de todo o corpo. É o precursor do hormônio, como o estradiol e a testosterona, bem como de vitamina D, e também é fundamental na produção de bilis, na produção da bilis. É necessário a digestão das gorduras alimentares. O colesterol ele vai ser o quê? Conduzido pelo sangue, no qual ele vai ser insolúvel e é preso a proteínas solúveis em gorduras, né? As lipoproteínas. Os tipos na verdade, a lipoproteína ali
de alta densidade é chamada de HDL e transporta o colesterol do sangue para o fígado, né? No qual é ressecado ou eliminado. A lipoproteína de baixa densidade é o LDL, né? Transporta o colesterol até as células periféricas, nas quais ela é fundamental, o excesso é fundamental, no qual ele é fundamental. Em excesso, a LDL pode causar problemas cardiovasculares. Olha aí, colesterol ruim, ele vai ser o LDL. Só para voltar aqui, pessoal, eu falei do outro tipo de álcool, né? O álcool que está presente no nosso corpo é o colesterol. E a gente vai falar um pouquinho das características do álcool, né? A gente vai observar que os álcools eles vão ser substâncias cujas estruturas são derivadas de hidrocarbonetos, aonde vão conter carbono e hidrogênio ligado a conter carbono, vai ter átomos de hidrogênio ligados a carbonos saturados e substituído por uma hidroxila. Toda vez que você observar um carbono saturado ligado a uma hidroxila, vai se tratar de um álcool. O que é um carbono saturado? É aquele que apresenta uma única ligação, uma ligação simples. O álcool ele pode ser classificado da seguinte maneira, de acordo com a sua quantidade de hidroxilas, né? Ele pode ser classificado em monoálcool ou monol. Quando possui duas hidroxilas, ele pode ser classificado em diálcool. Pessoal, só para voltar. Quando eu tenho uma hidroxila, ele é chamado de monoálcool ou monol. Quando eu tenho duas hidroxilas, ele é chamado de diálcool ou diol ou glicol. Quando eu tenho três hidroxilas, ele é chamado de triol. E assim sucessivamente. Se é 4, tiver 5, aí você vai colocar a quantidade de hidroxilas. Os álcools com mais de 3 hidroxilas, pessoal, eles são chamados de poliálcools ou polióis. Aqui a gente também pode classificar o álcool, né, de acordo com a quantidade de carbonos, né? Ou seja, ele pode ser classificado em álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Vamos observar a tabela? O etanol. O etanol ele vai ser um álcool primário. Como assim, professor? Veja como é que é um álcool primário. Observe o seguinte. O álcool, o álcool primário e a hidroxila aqui, ó, vai estar ligada apenas diretamente a um carbono, certo? Aí vai ser primário. Observe. Um único carbono aqui, primário. Primário, um álcool primário. Etanol vai ser o quê? Um álcool primário. Por quê? Porque está ligado diretamente a um único carbono. Né? O ciclopentanol ele já vai ser um álcool secundário. Por quê? Observe esse carbono aqui, né? Ele está ligado a esse e ligado a esse, né? E aí ele vai ser um álcool secundário, ok? Aqui eu tenho um álcool terciário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado aqui, ó. Esse carbono está ligado a 3 outros carbonos diretamente. E aí ele vai ser um álcool terciário, ó. Primário ligado a um único carbono. O carbono aqui, um carbono aqui. É mais fácil você observar pelo carbono. Ligado a um único carbono primário. Ligado a dois outros carbonos. Aqui, ó. O carbono principal que ele está ligado a dois outros carbonos. Então ele é um álcool secundário. E aqui o carbono aqui está ligado a outros 3 carbonos. Então ele vai ser um álcool terciário. Beleza? É fácil a gente classificar isso aí, pessoal. Há álcools sólidos, líquidos nas condições ambientes comparados aos álcools com tipos de cadeia semelhantes. Nota-se que a temperatura de ebulição aumenta com o aumento do número de átomos de carbonos. A tabela a seguir ela fala o seguinte, né? Que a temperatura de ebulição a temperatura de ebulição vai aumentar com a quantidade de carbono. De fusão vai aumentar e vai diminuir ao mesmo tempo, né? Aqui eu tenho o metanol, né? Observe, 64. Quando eu aumento a quantidade de carbonos, eu aumento o ponto de ebulição, beleza? Essa variação nas temperaturas de ebulição, pessoal, ocorre porque haverá o aumento da cadeia e com isso aumenta a superfície de interação entre as moléculas e com isso vai ampliar os tipos de ligações intermoleculares, tipo ligações de hidrogênios. E aí, pessoal, a gente vai um pouquinho para a nomenclatura dos álcools, né? Como a gente já falei lá, ó,
Nomenclatura dos álcools. Os monoálcools podem ter cadeias saturadas ou insaturadas. O que é cadeia saturada? Apresenta somente ligações simples. Insaturada, ligações duplas ou triplas, né? E aí o monoálcool saturado, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, né? Você vai obedecer a seguinte regra: prefixo, infixo e ou terminação -ol. Toda vez que você observar um determinado composto que tem a terminação -ol, se trata de um álcool. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos observar pela cor, né? Eu tenho dois, ó, dois carbonos, prefixo et, tenho apenas ligação simples, infixo -an e a terminação por causa da hidroxila -o. E eu tenho esse outro aqui, ó, 2, 3, 4, 5, né? Observe que é uma cadeia fechada. Observe que eu posso ter também o álcool com uma cadeia fechada. Então, eu coloco o nome ciclo, observe a quantidade de carbonos, que é o prefixo, pente. E aí, eu tenho somente ligações simples, eu coloco o infixo -an e a terminação -o, ou -ol, né, na verdade. E aí vai ficar ciclo pentanol, né? Vamos observar que os álcools cíclicos, né, você sempre tem que colocar essa palavra aqui, ó, ciclo na frente. Toda vez que você vê uma cadeia fechada, você sempre coloca o nome na frente do composto. E aí a gente observa algumas cadeias ramificadas, né? E aí a gente tem que observar o seguinte, né? A numeração dos átomos da cadeia de carbono ela deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do átomo de carbono. Na verdade, nós temos que iniciar a numeração da seguinte maneira. Vai ser o mais próximo possível da hidroxila. Ou seja, você tem que numerar o mais próximo possível da função. Qual é a função aqui? Função álcool. Então, você tem que começar desse lado aqui, porque desse lado aqui vai estar muito longe da hidroxila. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 2 carbonos longe aqui ainda. E aqui eu já estou no segundo, eu posso ter que começar daqui. Você tem sempre que lembrar, essa ramificação aqui, ela é chamada de metil, certo? Aí você vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, certo? No carbono 3, você tem o prefixo da ramificação. Lembra lá da aula passada que nós estudamos isso aqui? 3 metil, você identifica a ramificação, onde a localização a localização da ramificação, que é 3-metil. Aí eu boto o prefixo de quantidade de carbonos, but, o tipo de ligação, an, e a localização da função, que é 2-ol. Vai ficar 3-metil butan 2-ol, certo? E aqui, pessoal, eu tenho esse aqui, eu tenho esse ciclo, né? E aí eu observo a ramificação, né? Observe, essa ramificação aqui, ele é um grupo chamado de grupo etil. E aí eu tenho que numerar o mais próximo possível da função. E aí a função ela está aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Achei a localização do grupo etil, coloco aqui 3-etil, ciclo XX da quantidade da quantidade de carbonos, que é o prefixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, e AN da ligação simples, ALL da função ALL. Certo, pessoal? Tranquilo? Tudo jóia? Tranquilo até aí? E aí a gente vai agora para os monoálcools insaturados, né? A nomenclatura da IUPAC, né? É o prefixo, infixo, mais o ALL. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica, né? Aonde eu já falei para vocês que o segredo é você numerar o mais próximo possível da função. A função está mais próxima desse lado ou desse lado? Claro, desse lado, né? Então eu numerei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu observo o prefixo para 4 carbonos, but. Observo também que ele é insaturado, eu tenho uma ligação dupla aqui. Então eu coloco aqui but, que é o prefixo, e aí 3-en. Aonde vai indicar aqui esses 3 carbonos, esse 3 no carbono, o carbono 3, aqui é que vai indicar a insaturação. A insaturação, ela vai estar no carbono 3, então vai ficar but 3-en 2-ol, né?
Indicando aqui a localização da função, pessoal. A localização da função ela vai estar no carbono 2. Vamos lá. Os números que antecedem a indicação da posição, que se referem, ou seja, ao 3, antes do N, porque indica que a dupla ligação está no átomo de carbono 3, igual eu já falei para vocês. Já o 2 antecede o ol, pois indica a posição em que encontra-se a hidroxila, que é responsável por identificar a função presente aí no composto. Vamos ver a nomenclatura desse composto cíclico aqui, né? Observe, é um composto fechado, ele tem a função álcool, né, que tem aqui a hidroxila, e uma insaturação, né? E aí você vai contar o mais próximo possível da função. 1, 2, 3, 4, 5, né? Coloca o nome ciclo, né? E o prefixo pente, né? Que é da quantidade de carbonos. Identifica a insaturação, ó, 1, 2, 2N, e identifico aonde está localizado a função, que é um all. Beleza? Tranquilo? E aqui, pessoal, vou deixar para falar essa parte para vocês da nomenclatura da classe funcional dos monoálcools na nossa próxima aula, porque senão vai ficar muito extensa. Tranquilo? Tudo jóia? Um abração.